Bom dia, meu nome é Maísa e, sob a orientação da professora Suelen, o tema do meu TCC é Código de Defesa do Consumidor, apresentação gráfica e prática de um guia popular. Então, o Código de Defesa do Consumidor regulamenta as relações de consumo entre os fornecedores e os consumidores. Uma pesquisa realizada na cidade de Jaru mostra que as pessoas não têm costume de ler no que influencia em seus direitos. Um levantamento de dados realizado por mim mostra que 60% das pessoas, aqui em Manaus, mostra que 60% das pessoas nunca abriu nenhum documento para realizar algum tipo de consulta, acredita que essa lei é pouco divulgada e os consumidores de Manaus não estão bem informados. Então, o objetivo do meu trabalho é estimular o interesse e a compreensão das pessoas para a lei com um guia popular e prática popular do Código de Defesa do Consumidor. Para isso, eu fiz o levantamento bibliográfico da lei, estudei design da informação e editorial, considerando a estrutura visual de uma página, busquei referências visuais e estudei cores, formas, tipografias e grids. Apesar de haver a lei que obriga os estabelecimentos a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, eles não há interesse por consulta, eles não são atraentes e eles passam despercebidos no balcão de estabelecimento. Então, pode-se notar que os consumidores eles estão cada vez mais vulneráveis quanto às relações de consumo. E esse projeto ele implica em incentivar e beneficiar os consumidores na busca dos seus próprios direitos. Então, o referencial, eu fiz o levantamento sobre a lei do consumidor, design da informação, elementos do design com o design editorial. A metodologia utilizada foi de cunho exploratório, bibliográfico e descritivo, com aplicação de questionários. A metodologia do projeto foi a de Munari 2002, sendo adaptada por Gomes Filho e Baxter. Foram feitos 2 tipos de levantamentos de dados. O primeiro levantamento de dados ele foi utilizado para justificar o projeto e para problematização, e o segundo foi entregue para as pessoas 3 exemplares já existentes do Código de Defesa do Consumidor, e de cada exemplar elas puderam tirar uma informação que elas acharam mais importante. Então, o do exemplar A acharam que o sumário ajuda bastante a localizar as informações, o B, possuindo imagens e ilustrações, foi o que foi mais atrativo, e o C, ele tinha informações mais completas. Elas também mostraram preferências por cores primárias, secundárias, tipografia sem serifa e lead positivo. A coleta e análise de dados na metodologia do projeto foi feita a partir de 4 aspectos de Gomes Filho. O aspecto cromático, tipográfico, morfológico e tecnológico, e ao fim de cada um foi dado um diagnóstico. Esses foram os 3 similares, o Guia de Carreiras 2015, a Revista Solar 2015 e um Book Design. Foram feitos estudos de grids, cores, formas, e ao final de cada um foi feito um diagnóstico. Dando um diagnóstico geral do que tinha lá de importante, é que tipografias com cores e variações elas ajudam no destaque do texto. E que os grids, utilização de grids também que permitiam variações, categorizar por cor ou assunto, manter um padrão cromático e manter a unidade. Na etapa de criatividade foram utilizados os painéis de estilo de vida, expressão do produto e tema visual de Baxter. O painel de estilo de vida mostra mais ou menos como as pessoas, como são os usuários, o de expressão do produto, como ele se apresenta, e o de tema visual no que ele se inspira. A partir da criatividade, pode ser visto qual seria o público-alvo, a partir dos conceitos de direcionamento. Então, buscou atingir um público que se sente mais oprimido, mas é o que vai mais atrás dos seus direitos, no caso de 1 a 4, considerando a renda, pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas. Os requisitos do projeto eles foram a partir dos 4 aspectos também de Gomes Filho, os aspectos cromáticos, no caso, categorizar por cores, utilizar cores contrastantes, cores para destacar os textos, utilizar as cores já faladas no levantamento de dados, também os aspectos tipográficos, como manter variações tipográficas para destacar áreas de texto, os morfológicos, mantendo unidade, semelhança, a partir de um padrão na composição. Tecnológicos, utilização de papel, impressão e acabamento de produção ao material. E também foram implantados requisitos de uso, no caso, ter praticidade, utilizando o design da informação,
e ter limpeza e simplicidade utilizando formas que o usuário pudesse entender melhor. Aqui começou a geração de alternativas, então cada alternativa ela foi gerada a partir do conteúdo visual. Ou seja, uma alternativa de ilustrações, outra de fotografias e outra de infográficos e pictogramas. Então, a primeira alternativa ela segue a tendência do design, no caso, o flat design, que torna a leitura mais simples e intuitiva. Esse é mais ou menos um painel mostrando como é o flat design. E essa alternativa ela utiliza o diagrama de Vilar. A encadernação foi lombada canoa grampeada e tipografia sem serifa para o texto. Essa foi a capa desenvolvida da primeira alternativa. Esses foram os croquis feitos à mão e passados para o computador. A segunda alternativa ela é uma representação visual morfológica mais abstrata do regionalismo. No caso, retratado de forma contemporânea, na utilização de losangos, remetendo à cultura indígena, no caso. Isso também foi utilizado nessa alternativa os conceitos de proximidade e semelhança da Gestalt, e a partir disso pode-se ver que essa alternativa ela tornava uma leitura prática, divertida e dinâmica. Então, para essa alternativa foi utilizado apenas um grid proporcional à página modular, encadernação, lombada quadrada, colada e tipografia serifada para texto e sem serifa para títulos. Essa foi a alternativa desenvolvida. Esses foram os croquis feitos à mão. E essas foram passados para o computador. A terceira alternativa ela tem um conceito de dinamismo, no caso, tornar a leitura mais rápida e prática a partir de linhas que remetessem a uma leitura bem rápida. No caso, por exemplo, esses tipos de linhas. E o grid utilizado foi a partir da série de Fibonacci, utilizando as margens de White. A tipografia, ela sem serifa, encadernação em espiral. Essa foi a capa desenvolvida. Esses foram os croquis feitos à mão e passados para o computador. Então, na etapa de verificação, foi feito um questionário com a população, e esse questionário as pessoas mostraram preferência pela segunda alternativa, ou seja, a alternativa de losangos. No detalhamento, pegou-se para começar o detalhamento, teve que ir atrás dos textos, e então o texto ele tem como base a legislação brasileira, a apostila de direito da professora Dorinete Bentes e o guia prático de orientação aos consumidores, o exemplar C, que era o mais completo da lei. Isso tudo ficou em 8 capítulos. No detalhamento também foi desenvolvida a tipografia Miríade Pro para o texto, para o corpo do texto e Aller para os títulos. Esse foi o padrão cromático desenvolvido. A partir do padrão cromático, pôde-se categorizar os capítulos. Esse foi o grid. Esse grid ele possui módulos perfeitos de 1,5 por 1,5. Esses módulos, no detalhamento do projeto, eles foram divididos em até 3 partes. Então, todo o detalhamento do projeto foi feito a partir dos módulos. Essas são algumas páginas diagramadas. Essas são as páginas mestre, no caso de citação de artigo e abertura dos capítulos. E aqui também foi detalhado o conteúdo visual, no caso, os losangos com distâncias de 0,3 centímetros. Também viu-se a necessidade de implantar infográficos, porque torna a leitura mais rápida e prática. Então, os infográficos eles também foram feitos a partir dos módulos do grid da página. Nesse projeto também foi implantado uma análise das zonas de visualização. No caso, os títulos eles seguem a sequência lógica de leitura. As categorias e laterais seguem zonas de visualização. E os títulos que ficaram abaixo, eles dão um impulso para a direita, para que as pessoas possam folhear as demais folhas. As leis da Gestalt aplicadas foi o de unidade, proximidade, semelhança e segregação. E essa foi a solução projetual. Então, o projeto ele ficou mais ou menos assim. Os custos foi pedido o orçamento pela gráfica Ziló, na quantidade de 2.500, 5.000 e 10.000. O projeto gráfico ele foi feito a partir da tabela da Degraf, mas tornando a situação local, no caso, o mercado daqui. Então, os valores foram reduzidos em 50%. O projeto considerou 10.000 impressões,
O projeto considerou 10 mil impressões, então ficou num total de R$ 34.535 para a publicação. Então, esse projeto ele foi desenvolvido na necessidade da população pela busca dos seus próprios direitos. Sugere-se que também possam ser feitos testes com pictogramas e tudo mais, porque também torna a leitura mais atrativa, isso futuramente. É importante salientar a parceria com a professora Dorinete Bentes pela concepção textual e reconhecimento dos direitos autorais. E esse projeto ele aguarda a abertura do edital da Biblos, da FAPEAM, para apoio financeiro e futura publicação. Ele pode ser comprado futuramente em livrarias ou distribuídos gratuitamente por órgãos públicos. Vale considerar que esse guia ele não substitui a lei, ele é apenas um guia mesmo para situações eventuais. E esse projeto cumpre com o objetivo pretendido e torna os usuários mais seguros de suas decisões tomadas no mercado de consumo. E é isso.